em pivotar o modelo para que a gente saia apenas da caixinha de mentoria e entre nessa caixinha passive, onde a gente tem múltiplas formas de gerar valor. Depois que aumentamos o ticket, as vendas desaceleraram bastante. Como avaliar se isso é apenas um ajuste natural do processo ou se existe algo estrutural que precisa ser corrigido agora? Eu vejo que tu tem uma busca pelo que não está funcionando sem ter uma certa consistência no que precisa ser feito. É a minha impressão aqui, olhando de fora, com as buscas ali, tipo, a própria busca de, tipo, vamos fazer webinar, não vamos cuidar do posicionamento, não. A social seller externa e tal. Eu acho que tu tem que meio que dar uma desligada no Instagram, parar de olhar o que a galera tá falando, entendeu? Só fazer o que precisa ser feito, que é reunião. Assim, veja, você fez 8 reuniões, cara, faz parte. Algumas das reuniões não serem tão qualificadas, tu ainda está acertando a mão na qualificação. Não precisa mudar a estratégia por causa disso, ou pensar em uma forma completamente diferente, eu achei que tudo errado. É só seguir o ritmo, talvez nas próximas 8 vai ser melhor. Então, eu queria trazer para tu essa visão um pouco mais simplista. Queria simplificar um pouco a coisa aqui, que é nada nada que ninguém te fale em nenhum lugar, nem mesmo a gente, vai mudar o fato do que tu precisa fazer, que é reunião e venda. Para levar lead bom para o processo de venda, de fazer reunião e vender. Então, às vezes acontece desses leads não serem dentro do perfil. O que que a gente precisa fazer para tu não ficar achando que são outras direções que tem que ir, eu tenho que pivotar a estratégia, tem que voltar para o ticket anterior. Cara, não, não, não. Só tem que continuar o mesmo jogo. E essas buscas que tu tá fazendo por posicionamento, ajustar uma frente ali, outra aqui, é tudo indo na mesma direção. Essa era a primeira coisa que eu queria te falar, só para te dar uma tranquilidade que, tipo, tá tudo certo. É normal isso que tá passando em termos de na jornada, uma coisa vai funcionar, tem que buscar para ajustar, mas eu só queria te relembrar que estamos nesse mesmo caminho. Aí, pensando de forma muito pragmática nessa questão de trazer o lead, que ele é mais qualificado, é, a gente trabalha geralmente numa lógica de inbound, né? Então, o que a gente ensina geralmente é uma lógica de inbound, que é tu fazer tráfego com conteúdo, um lead que eventualmente com a comunicação que eventualmente atrai leads melhores, levar para uma página de agendamento de sessão estratégica, formulário, agendamento, reunião, venda. E aí tu encontra uma matemática em cima disso, começa a investir e ter um certo resultado. A lógica do inbound para tu garantir um lead qualificado é a comunicação ser isca de baleia, falar com esse cliente específico, aceitando que a cada 10 leads que vão estar ali preenchendo, só 2 ou 3 vão ser qualificados, e com esses qualificados a gente vai seguir o resto do funil, mas que a gente faz um esforço gigante de comunicação para que 20, 30% seja qualificado. Mas o esforço aqui, o que garante isso é a comunicação. O caminho possivelmente pode ser tu buscar alternativas de fazer isso mais dentro, tá ligado? Tu tinha que, na minha visão, talvez acertar a mão num conteúdo específico que tu impulsiona e que tem algum call to action, tipo comente X para receber o presente Y, e ali tu começa a abordar a galera. Só que para esse conteúdo conectar com o público alta renda, na realidade tem que pensar de forma um pouco mais simplista aqui, não tanto no teu grande, no teu todo o teu posicionamento, toda a tua linha editorial, todo o teu conteúdo, todo o teu posicionamento. Tu tem que pegar um post, uma isca, tá ligado? Um material que tu impulsione e gere leads que baixam esse material, que tendam a ser mais qualificados, e ali tu faz essa prospecção. Ou, eventualmente, tu fazer um funil específico de sessão estratégica, que tu tem um anúncio que tu fala só com essa pessoa, um criativo, uma página só com essa pessoa, um formulário que vai para essa pessoa, e aí tu investe teu dinheiro em tráfego para essa pessoa. Porque, a princípio, essas duas formas, Lu, elas são metrificáveis. Então, se tu tem um conteúdo que tu impulsiona, que tu gasta R$ 100, ele gera 20 comentários. Cada comentário custou R$ 5. Tu faz uma abordagem, gera 10 conexões, 3 agendamentos, tu investiu R$ 100, gerou 3 agendamentos, custou R$ 33. Com tal taxa de qualificação, tu tem todas as premissas ali. É a mesma lógica no tráfego. Se tu investir, gera tantos leads, tantos são qualificados e tal. Para a gente poder ter um número, para poder perseguir essa busca pelo conteúdo que vai atrair a pessoa certa. Porque hoje o que a gente está fazendo não seria o conteúdo lindo do teu perfil que faria com que esses leads do outbound fossem qualificados. Afinal, tu está indo atrás deles. Tu está indo atrás deles, aí qual que seria a jornada? Seria tu ter ido atrás, ele abrir teu perfil e ver que é legal? Então, acho que isso realmente mudaria. Tem como metrificar? Não tem exatamente. Então, o que que a gente tinha que focar com essa questão de, tipo, meu conteúdo tem que atrair o lead qualificado? A gente tem que ter a métrica do lead qualificado. E a gente só consegue ter a métrica do lead qualificado dentro dessas três frentes, sendo a frente de tráfego pago, levando para formulário, a frente de
prospectar em quem comenta no teu conteúdo e à frente de outbound, a gente só sabe perguntando e tendo um critério claro. Antes da reunião. No formulário, pergunta já no formulário, beleza. Agora, tu tinha que pensar nessa forma do outbound que tu tá fazendo, de ter alguma pergunta qualificatória ou algumas perguntas qualificatórias antes de agendar, para agendar com leads melhores. Na minha visão, ainda assim, no caso desse outbound, tu tinha que ter uma métrica das respostas, tipo, abordamos 100 pessoas, conectamos com 50, conseguimos qualificar 30. Qualificar significaria conversar com 30 as perguntas que a gente precisava. Dessas 30, 20 tem a renda acima de tanto, que é o que a gente queria, ou 10 tem. A gente ter o número, entendeu? Para a gente poder guiar isso e poder melhorar. Mas assim, de forma muito pragmática, o que eu vejo que tu tinha que fazer era ligar um funil que leva direto para a reunião, que é a orientação que eu já tinha te dado, fazer anúncio, página, formulário, agendamento, ou anúncio, formulário, agendamento, e aí o formulário seria do próprio nativo do Facebook, tá? Que é aquele formulário que já fica dentro do próprio Instagram, a pessoa já nem sai do Instagram para preencher. Então, anúncio, página, formulário, ou anúncio, formulário, agendamento. E aí, disso daqui, tu faz uma metrificação muito mais certeira se o que tu tá falando tá gerando lead qualificado ou não. Porque aí tu consegue medir, entendeu? Senão fica muito no feeling, sabe, Lu? Como é que a gente vai medir que o conteúdo tá sendo bom, ou que a gente tá produzindo bem, ou que tá alinhado, entendeu? Acho que essa é a Uhum. preocupação. Então, faz um funil específico de sessão estratégica, investe, tipo, R$ 100 por dia em tráfego no gerenciador, levando para formulário nativo, para até ser mais rápido. E aí tu faz criativo em vídeo, explicando tudo que precisa explicar para a pessoa antes dela ter interesse, gera interesse e agenda, e leva para o agendamento. Aí leva o formulário, conecta a agenda. Então, ali tu vai poder ter uma métrica do tipo, pô, esse criativo que eu falo do relacionamento e disso, 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 só traz gente lisa. Agora, o criativo que eu falo disso, 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 traz lead bom. Então, pô, vamos investir mais aqui. A gente consegue medir. A mesma coisa também no outro funil, que é o funil de isca, que eu estava te falando, que era tu tem um post, carrossel, tu tem um no final, comente X para desbloquear a isca Y e tu impulsionar. Ali tu também consegue medir, ó, impulsionei, gastei tanto, teve tantos leads, esses aqui que a gente conseguiu conectar eram qualificados. E a própria isca, ela pré-qualifica, porque o cara que quer baixar a isca sobre o que fazer para sobrar acima de 20 mil? Quer dizer, desculpa. O que fazer para sobrar dinheiro se você ganha mais de 20 mil? A pessoa tende a ganhar mais de 20 mil. Um exemplo aleatório, tá? Tipo, Uhum. uma isca sobre time comercial, o cara já tem um produto porque ele quer vender mais. Coisas desse tipo. A isca pré-entende que o cara tá naquela qualificação, ele baixa, então, em cima daquilo tu continua agendando, então tu vai ter a métrica. Eu vejo que essas duas formas aqui, elas são as formas mais simples que a gente tem. E aí, pensando de forma muito tangível também, o que que seria legal? Seria a gente chegar na nossa matemática mágica, Lu, que é quanto que a gente tem que investir, para quantos leads a gente tem que gerar qualificados, para quantos agendamentos e quantas reuniões. E em cima disso, a gente começar a ganhar alguma previsibilidade. A princípio, esse é o nosso trabalho, sabe? E eu acho que usando essas duas ferramentas é o caminho. Então, pensa, tipo, em uma isca, que seja um PDF, uma mini aula, algo do tipo, que tu faça um carrossel atrativo, que no final a pessoa comenta XYZ e desbloqueia essa isca, e impulsiona com R$ 50 por dia isso e vamos ver se gera comentário. Gera o comentário, tu aborda, faz a prospecção, conecta, agenda, tal, tudo mais. Mesma coisa, R$ 50 por dia, anúncio falando sobre uma sessão estratégica, levando para um formulário nativo, gerando lead. Essas duas formas a gente vai gerar leads que a gente pode abordar para gerar reunião e pode ser que a gente tenha alguma matemática mágica de quanto a gente investe, quantos leads a gente gera, quantos são qualificados, agenda, venda. A princípio, eu acho que essa é a forma mais tangível da gente ter esse resultado. Eu não acho o outbound tão ruim, é porque eu prefiro fazer outbound dentro da base, que aí é uma lógica um pouco diferente do que tu tá fazendo, entendeu? Que é mais essa característica da isca do que a característica de buscar em outros perfis. O trabalho é o mesmo, cara, é abordar, conectar, agendar e tal. Então, essa lógica de outbound no Instagram para tua base funciona muito. O problema é que tua base é pequena. Então, teu trabalho é o quê? Teu trabalho é acertar a mão no funil que quem tem tráfego, porque ele naturalmente cresce a tua base, então tu vai estar investindo e olhando o retorno, só que tu vai estar crescendo a audiência. Então, esse outro time vai estar abordando e impulsionar essas iscas que também aumenta a base, também vai prospectando também. Então, tu tava na lógica certa, só que com o ângulo errado ali, olhando para outros canais. Então, acho que vale mais a pena focar energia nisso aqui e ir para frente. Acho que esse é o caminho. Estou vivendo um momento desafiador e estou querendo recomeçar. Como você sugere que eu lide com esse momento internamente? Está num ciclo ali que ele é delicado, ele é doloroso, mas tem que entender que todo mundo passa, né?
em algum momento da vida e que também ele muitas vezes vem por algum motivo, sabe? Muitas vezes não, na realidade, todas as vezes, pelo menos eu creio nisso, sempre tem um motivo, né? E que esse deserto aí que você está passando, ele no final vai lhe fazer amadurecer em algumas coisas que você hoje não sabe, mas que você vai saber daqui a um tempo e que você vai olhar para trás e falar, pô, tudo conectado, ó, que loucura, era para eu passar por isso mesmo, que eu aprendi isso, aquilo e hoje está diferente e tal. Mas, obviamente, quando você está ali no meio do deserto, você tem pouca experiência disso, mas o que você tem que trabalhar muito é para não perder essa esperança, tá? Porque tudo que é bom passa, o ruim passa, e aí eu tenho muita empatia por tudo. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu também passei por isso. Então você vem num, é um ciclo, né? Onde você não necessariamente vai bem no que você está ensinando, você tem síndrome de impostor, e você acha que está ruim, aí começa a acontecer algumas coisas que são ruins, aí você começa a atribuir significado para elas, né? E aí você começa a pegar esse significado e ao invés de, sei lá, só ignorar o fato e tratar como um fato, você bota um significado no fato que não faz sentido e você fica se martirizando com isso, né? Você fica meio que se dando chicotada, se cobrando, que na realidade tem nada a ver. Então, um churn que era só mais um churn vira um motivo para você ficar reflexivo, uma venda que ia fechar e não fechou. É só mais um dia, meu Deus, mas beleza. E você atribui um puta peso para aquilo. Aí é um negócio que você tinha expectativa e não vai conseguir. Então, tudo acaba sendo motivo para você ficar mal. Essas coisas pessoais que acabam acontecendo também se trata como mais um negócio para você, pô, parece que tudo tá indo contra, e aí você fica gastando a tua energia mental nisso, que é a energia mental que você gasta em pôr sua impostora e também em pôr essas coisas que estão acontecendo, elas têm significado e você fica se apegando muito a esse significado e tratando isso como. E aí você vai ficar nesse ciclo, entendeu? E ele é um ciclo que ele é literalmente o deserto aí que você está passando, e que na realidade pelo que eu, pelo que eu passei, ele passa. Todo mundo que passou por algum deserto, alguma situação difícil que eu conheço, tá do outro lado vivo lá para contar que passou e contando a história, entendeu? Então eu gosto de me apegar muito a isso. Então, isolando a parte de negócio, a parte de funil, a parte tática, o que funciona, o mercado, tudo que está externo, tira tudo que está externo, olha para dentro. Aí olhando para dentro, que essa é a minha primeira análise, essa é a minha mensagem para você, assim, tá tudo bem, e você está passando faz parte. Você não é impostora por causa disso, você não é ruim de vendas por causa disso, nada do que você fez até aqui perdeu sentido por causa disso, sua história para trás não tem menos valor por causa disso, nada, tire isso da sua cabeça que isso é coisa do demônio, entendeu? Não é coisa de Deus. Então, são coisas ruins ali que você está gastando muita energia mental. E na minha experiência, o caminho para sair desse ciclo aí é muito porta para dentro primeiro do que porta para fora. Então, tentar se regar, tu falou que não sabe muito bem o que quer fazer, com certeza tua energia está baixa, com certeza tu não está com tanto, tendo muita ideia assim de coisas novas para fazer e sem pique, sabe? Eu sei que tu entende o que eu tô te falando. Só que você é empreendedor, entendeu? E o empreendedor ele passa por isso, porque ele é humano, mas na realidade ele não pode ficar nessa, porque o empreendedor ele Isso que trava, né? ele é movido a essa energia, ele é movido a essas ideias, ele é movido ao movimento. O empreendedor sem isso ele fica triste, pô. Ele pode ter tudo, se não tiver isso ele fica triste. O resultado podia estar maravilhoso, mas se você não tiver isso, você continua triste. Então, é, você podia estar num cenário completamente diferente financeiro, de negócio, de outra realidade, outro problema de negócio, podia ser qualquer outra coisa. Mas se o do porta para dentro tivesse assim, você ia ficar triste exatamente quando você está triste. Tá me entendendo? Então, é Sim, algo que você tem que se reconectar com essa visão, buscar isso, entender o que que é o propósito, é um negócio meio coach, mas é verdade. Se ater a isso e buscar a felicidade nas pequenas coisas que você vai fazendo, entendeu? Ficar mais presente para, enfim, o que tu está sentindo, como tu está pensando, o que que tu está reagindo ao que tu está pensando, né? E às vezes você sabe que você está reagindo mal, você continua reagindo mal. E eu sei muito bem o que é isso. Então, às vezes você está consciente, tipo, caralho, eu tô fazendo merda, né? Por que que eu tô fazendo isso? Eu continuo fazendo, e aí isso vira mais um motivo para você ficar na merda.
E eu super entendo tudo que você eventualmente está sentindo ali. Só que eu acho que a solução ela parte muito disso aqui, de olhar para dentro e entender que tá tudo certo, faz parte, são fases, vai ter outras, que é importante, mas que também você não pode paralisar, você precisa sair dessa e você precisa se ater às pequenas coisas que vão te dando felicidade, porque aí aos poucos você vai relembrando do que você gosta de fazer, aos poucos você vai pegando gosto, daqui a pouco você tá pegando mais ideia, tendo uma visão, e aí as coisas fluem, sabe? Essa é a minha experiência. Tu já Assim, assistiu o meu documentário, Aline? Tu já assistiu um documentário meu que conta essa história? não. Pô, Eu velho. vi que você mandou uma carta, né? Eu vi no grupo tal que você comentou que estava queimando caixa, tudo, e Aham. que, mas eu não cheguei a assistir o Tá, eu fiz documentário. um documentário. Cara, acho que pode te ajudar muito isso, entendeu? Porque você vai se identificar, imagina, entendendo o que empreendedores passam. Você vai ver que estavam em cenários completamente diferentes de resultado, de negócio, de tudo, mas que passando por um problema parecido. Olha que louco. Que é o que eu tô lhe contando. Então, essa história é muito boa, esse documentário é muito bom. Vale muito a pena tu assistir. Nesse cenário atual, em que preciso retomar tração, por onde você recomenda que eu comece para montar um plano sólido e executável? É, sabe o que eu acho que podia ser uma coisa legal para tu fazer? Possivelmente montar uma nova oferta, tá? Com uma nova metodologia nossa de construção de oferta e, e reativar todo o teu histórico de cliente para trás nessa nova oferta recorrente. E aí, isso pode ser uma frente. Então, talvez tu pegar todos os clientes para trás que tu já teve, criar uma oferta recorrente mensal, no caso um contrato anual, mas que é uma recorrência. Ativar essa turma nessa recorrência e tu vai ter uma receita recorrente que vai te dar tranquilidade. Essa nova oferta, ela parte de uma lógica que é a lógica de você ter não apenas mentoria ou consultoria, no teu caso também individual ali, como forma de gerar valor, mas que você eventualmente também possa ter outras formas ali de gerar valor, uma oferta mais sexy. A gente está chamando isso de BACIP, que é basicamente um acrônimo para braços, amigos, rota, cérebro, inteligência e pernas. Hoje a maioria das ofertas são rota, né, que é mentoria, mas que as melhores ofertas elas têm tudo isso. Então, se tu for analisar, a maioria das ofertas hoje, elas, só voltando, né? Braços é consultoria, amigos é comunidade, rota é mentoria, cérebro é tecnologia e inteligência é educação, cérebro pernas é serviço, tá? Então é basicamente uma lógica de você sair de gerar valor somente com mentoria e começar a gerar valor com consultoria, comunidade, mentoria, educação, tecnologia e serviços, tá? Onde no final o objetivo é ter uma oferta mais sexy que a média, para que você venda com mais facilidade, ter um ticket mais alto que a média, ter também mais retenção que a média. Então, se você cobra mais caro que a média, tem mais retenção que a média, teu LTV é uma multiplicação de quão caro tu cobra, com quanta retenção a mais tu tem, o múltiplo disso é bizarro, né? Então, se tu cobra duas vezes mais, com quatro vezes mais retenção, tu tem oito vezes mais receita, tá? Então, isso mexe Uhum, bastante com o ponteiro. Então, a gente está gastando toda a nossa energia, isso nos maiores players, tá? Em pivotar e também os menores que estão começando com a gente agora e tudo mais, em pivotar o modelo para que a gente saia apenas da caixinha de mentoria e entre nessa caixinha passive, onde a gente tem múltiplas formas de gerar valor. Eu pedi para compartilhar a tela aqui, time, se puder dar uma liberada. E aí, cara, pode ser uma oportunidade a gente montar uma oferta como essa para ti, seja diferente do que tu já tinha antes, mais avançado, mais caro, recorrente, quebrar em alguns planos esse formato e ativar a tua base antiga nesse formato, de forma que tu traga 12 clientes ativos a 3 mil por mês e faça 36 mil de recorrência, por exemplo. E aí tu foque na receita recorrente, tá? Então, para compartilhar a tela contigo aqui, foi uma palestra que eu entreguei lá no High Circle, que basicamente é o seguinte. Essa aqui é a lógica, tá vendo? Sair da caixinha de mentoria e entrar na caixinha de portfólio completo de soluções. Então, BASP tá aqui, beleza? E aí a lógica é entregáveis de braços, por exemplo.
diagnóstico, planejamento, trimestral, account manager, que é um CS dedicado, auditoria, amigos, grupo de WhatsApp, eventos presenciais, mastermind, happy hour, não sei o quê. Rota, alguns exemplos de entregável de mentoria, entregáveis de cérebro, porque é tecnologia, entregáveis de educação, entregáveis de serviço, que são pernas. Aqui eu acho que tem uma boa oportunidade, tá? E aí tu tem aqui um exemplo prático. Então, antes tu tinha uma oferta que era uma call mensal de 1 hora, grupo de WhatsApp e gravações. Aí tem os problemas dessa oferta aqui. Aqui nesse cenário, tu teria uma oferta muito mais porrada, que seria 7.500, 3 vezes mais, e teria 4 vezes mais retenção, que dá 12 vezes o LTV. Então, tu retém mais os clientes que tu gera mais valor em outras frentes. Aquela oferta lá que era só mentoria virou, manteve a mentoria, mas incluiu comunidade, incluiu consultoria, incluiu tecnologia, incluiu inteligência, incluiu serviço. Fica uma oferta muito mais porrada. Só que fica tanta coisa que a gente precisa quebrar em planos. Então a lógica é justamente Sim, quebrar aquilo ali em planos de acesso recorrente àquilo. De forma que você tem diferentes planos. Aqui no nosso negócio aqui a gente criou o plano Start, Core, Turbo e Elite, que no próprio HTP, que é a solução do teu cliente. Start, Core, Turbo e Elite, que é 1.000 por mês, 2.000 por mês, 3.000 por mês, 6.000 por mês. Aqui é um exemplo de como a gente melhorou a nossa oferta, né? Então aqui tem aqui consultoria, mentoria, educação, comunidade, tech. Então, HTP antigo era isso aqui: onboard, acompanhamento, mentoria mensal, hot seat, trilha, masterclass, comunidade. E não tinha nada de tech. E aí a gente colocou em tech um dashboard implantado, colocamos comunidade, beleza. Aí em consultoria a gente incorporou muita coisa, que foi diagnóstico inicial, call mensal com consultor, auditoria em 4 áreas, How we do, que é mentoria individual, consultoria individual, direcionamento em 6 áreas, grupo de WhatsApp com a empresa Enterprise e 2 consultorias cíclicas de 8 semanas de implantação em uma área específica. Incorporamos a mentoria adicionando mais outras duas e duas comigo. Adicionamos em educação 6 imersões presenciais para o cara. Gerou bastante valor também. Na de comunidade, beleza, e implantando dashboard de tecnologia aqui. Então, isso aqui eu não botei serviços, eu só peguei todas as frentes aqui, só que eu não tenho pernas, tá? Mas aqui já melhorou uhum, bastante a oferta, já ficou bem mais diferenciado. E aí aqui eu trago exemplos de outros. Ah, eu quebrei em planos, tá? 1.000 por mês, 2.000 tá. por mês, 3.000 por mês, 6.000 por mês. Aqui eu trago um outro exemplo da ACAD, que é um cliente nosso, da NSF, que é outro cliente nosso, a AJA, que é outro cliente nosso, então eu vejo da AJA aqui. Esses caras aqui vendem 4, 5 milhões por mês. 1.000 por mês, 3.000 por mês, 5.000 por mês, 8.000 por mês. E aí os níveis de acesso aqui, tudo dentro dessa visão, tá? Então, a princípio, essa foi a lógica. E aí a forma que a gente faz isso, o benefício dessa parada é aquisição com mais competitividade, que a gente não compete mais com a mentoria, a gente tem um ecossistema mais completo, reposiciona a marca, novos motivos para renovar, então os clientes antigos têm como renovar, e novas possibilidades de receita que tu amplia em planos o negócio. Então, tu vai seguir um formato que tem 8 etapas, que é primeiro fazer um diagnóstico, imersão, entender o negócio, o gargalo e a oportunidade que tu tem de melhoria. Depois, tu definir bem os clientes ideais. Então, tu criar uma jornada de cliente ideal. 3 perfis de cliente ideal para que tu crie 3 planos. E a diferença entre esses clientes ideais é o nível de maturidade deles. Então, um fatura X, o outro 5x, o outro 10x, né? Então, algo do tipo, níveis diferentes de maturidade. Aí tu constrói um brainstorm de tudo que tu poderia entregar para esses ICPs dentro da frente de comunidade, consultoria, brainstorm, sem julgamento. Bota uma porrada de serviço, uma porrada de coisa. Depois tu vai fazer uma matriz entre esses entregáveis e os planos. Pegando tudo isso que tu colocou, que ficou uma oferta foda, como eu dei o exemplo ali, e quebrando em diferentes planos de acesso para cada tipo de ICP. Depois tu vai redesenhar a tua proposta de valor, depois tu vai ter a tua estrutura de entrega, que tu vai desenhar quem que vai entregar, como que vai funcionar, depois a precificação dos planos, depois a validação final. Aí o output é 3 ICPs definidos, portfólio completo de soluções, não apenas mentoria, 3 planos de acesso recorrente estruturados, proposta de valor e posicionamento diferenciados e modelo de entrega dimensionado. Tá ligado? E aí o resultado financeiro é que É tu tem um como se tier muito fosse uma menor. implementação e desenvolvimento dos líderes, é isso? Dentro dos nossos clientes. Você vai implementando para que ele vá chegando e vai desenvolvendo ele. Na prática, seria tu ter uma oferta melhor com coisas mais estruturadas dentro daquelas frentes que eu trouxe. E Uhum. eu acho que dentro do teu caso, a frente de serviços, que seria pernas ali, pode ser bem diferenciado. Então, se tu conseguir construir uma oferta que é uma união entre consultoria,
mentoria, educação e serviço, e depois tu vai construindo aos poucos comunidade, tecnologia, fudeu. Então, se tu constrói aqui, ó, braço com rota, com inteligência e com perna, tu já tem uma oferta foda. Aí, aos poucos, tu vai construindo a comunidade e aos poucos tu vai construindo a tecnologia. E aí, em algum momento, tu tem uma oferta do caralho aqui, entendeu? E aí, a parte de consultoria seria tudo que é individual contigo, individual com a equipe. A parte de mentoria, tudo que é em grupo, ou que é em um Uhum, nível mais direcionamento. Inteligência, eu focaria muito em conteúdo para as equipes, não para as pessoas. Então, educação para as equipes. E a parte de pernas, eu focaria em serviços que tu possa gerar valor imediato, como, por exemplo, implementação comercial de CRM ou implementação de coisas específicas que tu possa montar um stack, onde, por exemplo, o plano um é uma implementação muito básica, mas já tem algum serviço, plano 2 já tem um pouco mais de serviço, plano 3 um pouco mais de serviço e que é mais caro, beleza? Então a ideia é que tu possa inovar nessa visão, tá?